Fala pessoal, seja mais uma vez bem-vindo ao canal Cultura Reformada. Vamos para mais um vídeo aqui, dessa vez com um tema que eu considero bastante chato, mas eu quero compartilhar com vocês, tá? Porque tem sua importância, sua relevância, não é? Mas eu realmente preciso falar um pouco sobre o assunto, que tem a ver com os debates, tá? Os irmãos vão observar aqui, embora de vez em quando tenha comentários, não é? E até respostas da minha parte aqui, eu não faço debates. Tá bom? Não promovo debates no meu canal, esse não é o objetivo do meu canal, então não debato com ninguém aqui, eu apenas respondo quando alguém questiona. Às vezes aparece algum doido que fala de maneira arrogante e quer desrespeitar, eu não ligo, né? Eu respondo o que está sendo perguntado e se a pessoa gostou ou não, problema, né? Alguns vão chamar de filho do diabo, tem que acabar com esse calvinismo porque é uma coisa diabólica. Eu simplesmente não dou bola para isso, tá? Eu não valorizo esse tipo de coisa, não importo. Tá? Eu não entro em debate, porque para mim debate hoje, eu digo, tá? Nesse contexto que nós vivemos aqui, é uma armadilha, tá certo? E eu vou explicar o porquê e até mesmo qual a motivação para fazer esse vídeo. A motivação foi um debate que eu só acompanhei por respeito e consideração a um professor, tá? Que é calvinista e que é professor de grego e de hebraico, que eu respeito muito. Eu até faço parte de um grupo onde esse professor também está, de irmãos de Moçambique e tudo mais, que é o professor Samuel Santos, não é? O professor Samuel é um cara, assim, muito estudioso, sério, não é? É um cristão reformado confessional, certo? Ou seja, não é Nutelinha, não. É um cara que nós temos que respeitar. Aí eu respeito. Então, não é conhecido do povão aí, porque nós sabemos, né, que... o grande público gosta, não é, desses ídolos erguidos aí no meio evangélico, e é claro que pessoas que são sérias de verdade, não é, ficam muito mais no anonimato, digamos assim. Mas é alguém que com certeza tem sua relevância em seu contexto e seus alunos aprendem muito, muito mesmo, tá? Então, eu só assisti esse debate porque o professor compartilhou o link no grupo e pediu para assistirmos, né? Então, eu me senti na responsabilidade de acompanhar. Só que eu já fui com o pé atrás, porque eu não gosto de debate. Eu vou explicar o porquê. Primeiro, eu compartilho um pouco da minha experiência com isso. Então, não debato, não é porque eu tenho problema no sentido de... Eu não consigo encarar o debate, eu não consigo encarar o contraditório. Eu não tenho problema nenhum com retórica nesse sentido, porque eu sei que isso faz parte do debate também. Você precisa ter estratégia de fala e tudo mais, boas argumentações, não é? Então eu sei disso também na prática, porque quando novo calvinista, digamos assim, há muitos e muitos anos atrás, eu caí nessas armadilhas, certo? E eu acabei sendo visto, quando eu tentei defender a verdade, a observar as loucuras ditas por arminianos, remonstrantes, pelagianos, semi-pelagianos e etc., não é, como alguém totalmente arrogante. E eu nem tiro a razão, porque temos que ser sinceros, quando as pessoas nos provocam, né, quando a ideia do quem está debatendo é provocar, não é, de verdade, e às vezes a pessoa fica com as emoções lá em cima, não é? Então, eu muitas vezes, em debates, eu realmente quis, porque estava enfurecido, não é? Justamente por perceber como que alguém consegue distorcer assim na cara dura as escrituras sagradas, não é? Então veio esse senso de justiça e eu respondi mais duramente, não é? Denunciei a mentira, a enganação e fui visto como um arrogante. Então eu tive experiências ruins, tá? Eu lembro de uma vez que uma pessoa, muito tempo atrás, começou a me chamar de herege, falou umas bobagens na cidade onde eu morava e eu respondi essa pessoa. E eu não respondi assim. Eu escrevi um texto, né? Foi uma coisa simples, mas eu respondi um texto, uma coisa muito básica. Eu respondi com um texto, fiz um PDFzinho, né, um documento com 10 páginas, para responder essa pessoa. Quando eu coloquei no grupo, não é? É claro, o pessoal não conseguiu nem ler. Né? Não conseguiu nem ler. O pessoal do grupo, não é, começou a ficar tão enfurecido, não é, e me esculhambando de herege, de não sei o que, de arrogante, de filho das trevas, não é, que o grupo se acabou por conta disso. Porque a maneira como eu respondi a pessoa foi primeiro demonstrando, né, por A mais B, a incapacidade do indivíduo de argumentar, tá? O cara não sabia nem escrever, pô, tá? O básico, o cara não sabia escrever. Não sabia escrever, não entendia muita coisa, não entendia conceitos teológicos, mas quis, né, na sua arrogância, me tratar como um herege. Né? Então eu sou um pastor,
ralo estudando para entender o que eu devo pregar, o que eu devo ensinar, e alguém totalmente aquém dessa realidade da vida pastoral me chama de herege. Eu era muito jovem, imaturo e caí na armadilha. E no fim, eu fiquei sendo visto na cidade como sendo um arrogante. E muitos tiveram essa dificuldade e até hoje permanecem com essa visão com relação à minha pessoa. Então, eu realmente não gosto disso, tá? De debate. Então, a motivação para fazer esse vídeo foi justamente esse debate aqui do professor Matheus, né, com o professor Rangel. E só de cara, eu não vou comentar o debate, é claro, mas eu vou dizer por que eu sou contra os debates. Porque eu não gosto do debate, na verdade. Eu sou contra no sentido de eu não quero que não aconteça. Não, se a pessoa quer fazer, faça, de boa. Mas a minha posição contrária ao debate é que, primeiro, vamos lá. Eu entendo, não é, que debates são coisas muito sérias, tá? Sérias. Então eu considero como debates sérios, de verdade e importantes, aqueles que aconteceram na história. Aqueles históricos, realmente, que tinham o objetivo de defender a verdade, não é, e a igreja de Cristo, certo? E, portanto, a verdade da igreja estava sendo ameaçada e a igreja reagiu, não é, em concílios históricos para defender a verdade, certo? O último, para nós reformados, o grande concílio foi o Sínodo de Dort. Então, o Sínodo de Dort, por exemplo, né, os anteriores também, o Sínodo de Dort, não é, teve o seu peso. Eu entendo perfeitamente o porquê que aquele sínodo aconteceu e por que precisava acontecer, certo? Então, o debate entre calvinistas e arminianos do século XVII, né, final do XVI e começo do XVII, foi extremamente necessário, porque tinha a ver com a vida das igrejas na Holanda e, consequentemente, com as demais igrejas reformadas. Mas hoje não tem o menor sentido. Em que sentido, não é, eu, como um calvinista, vou cooperar com a igreja ou as igrejas reformadas ou a igreja de Cristo no sentido geral, não é, debatendo com o arminiano? Eu não consigo entender isso. Que benefício vai trazer isso? No fim, não é, muito diferente do que foram no passado, onde os debates tinham sim, não é, esse objetivo de defender a verdade e a igreja de Cristo, hoje debates servem apenas para entretenimento. Entendeu? Entretenimento, tá? O que acontece, por exemplo, em programas como Vejam Só, ou em canais do YouTube que promovem debate? No fim, a verdade é relativizada. Porque é mais ou menos assim, cada um propõe, não é, uma tese, alguma coisa, então apresenta sua proposta ali, sua teologia, e as pessoas decidem. Eu acho que é melhor ser arminiano. Eu acho que é melhor ser calvinista. É entretenimento, o debate hoje é entretenimento, tá? É entretenimento, e quem percebe isso, quem se toca de que debate é entretenimento, que quem tem a malícia para compreender que nos debates que são promovidos hoje, o objetivo não é a glória de Cristo, porque não é mesmo, tá? E vai sem saber dessas coisas, não é? Vai acabar caindo na armadilha. Por quê? Porque quem entendeu que o objetivo do debate hoje, no meio cristão, não é a glória de Cristo, mas o ego humano, é a pessoa se sentir o cara e poder ter no seu currículo provas de que humilhou alguém de outra tradição, não é? Para ficar espalhando pela internet e sair aí os cortes, não é? E esses vídeos sensacionalistas que temos aos montes aí, calvinista detona arminiano, não é? Cortes do Vejam Só e de outros canais também. Arminiano cala calvinista. Tudo um bando de baboseira que não serve para absolutamente nada, não promove a edificação da igreja, muito pelo contrário, não só causa mais divisão, mas causa confusão, não é, em muitos irmãos que nem estão inteirados, não é, da importância desses assuntos. E que por conta desse tipo de debate, não é, ficam ainda mais aquém disso. E portanto a verdade fica banalizada. Fica uma mera questão de opção. Prefiro ser calvinista, prefiro ser arminiano. Prefiro ser calvinista. Qual o peso disso? Entendeu qual é a minha crítica? Qual o peso disso para a nossa vida como cristãos? Para a igreja? Nenhum. Então, para mim, debate hoje só tem a ver com ego, mais nada. Por isso que eu não vou debater. Eu admito logo que se eu fosse... Eu fujo disso, tanto admitindo que é uma coisa ruim hoje, porque para mim não faz sentido, como também eu me conheço. Se eu perceber a malícia, não é, de um debatedor usando, não é, esses argumentos ad hominems, por exemplo, ou então usando apenas de retórica e de populismo, porque os debatedores que você tem hoje, não é, especialmente o pessoal arminiano, por exemplo, eles são
como os políticos do Brasil. Eles são extremamente populistas nesse sentido. Não é? Por quê? Porque eles atacam exatamente as emoções. Olha, e pra mim, sinceramente, né, é complicado. Debater com um sinergista, seja ele qual for, é igual pra mim. É a mesma coisa de debater com um esquerdista, por exemplo. Eu não estou dizendo que é a mesma coisa não, no sentido de que trata-se da mesma coisa, não. Eu estou dizendo que na hora acontece do mesmo jeito. Por quê? Porque o esquerdista, para vocês entenderem, ele não consegue enxergar os fatos, tá? Quem já debateu com um esquerdista, e eu também tenho experiência com isso, e é por isso que eu não debato mais, porque é inútil, cara. Você chega às vezes a ficar irritado porque o nível de loucura é extremo, As pessoas não conseguem enxergar a realidade, os fatos. Você apresenta fatos históricos, tá? E os indivíduos não conseguem fazer uma análise, eles nem conseguem perceber, eles estão tão fechados numa bolha de esquerda que para eles, não é? Aquilo que aconteceu e foi registrado não aconteceu. Entendeu a situação? Então não adianta você vai debater com um esquerdista aí, você citar, né, os milhões e milhões de mortos por esse regime, tá? Pelas aplicações do marxismo. Essas pessoas não conseguem entender isso. Como hoje, por exemplo, você pode apresentar todas as provas, todas as evidências, não é, de corrupção, não é, em certo partido, por exemplo, tá, no governo atual, e não adianta, as pessoas não conseguem enxergar isso, elas não entendem de jeito nenhum. Não entendem. Então, debater com esquerdista é gastar saliva, é investir as emoções em algo que não tem futuro, não tem resultado. Por isso eu não debato, eu apenas ensino princípios. A mesma coisa não é com relação a um debate com alguém que é sinergista. Você tem a Bíblia para mostrar que Deus é soberano. O cara vai ficar, não, porque não sei o que, cita, sabe, um monte de versículos, onde a ênfase dos versículos, ele morreu por todos, é para todos, por todos. Você percebe que o objetivo ali, a maneira como a pessoa entende, sempre é muito mais emocional, não é, do que observar o texto em si. O todo da escritura, a teologia bíblica é sempre a ênfase naquilo que é mais emocional. A preocupação sempre é essa. Por quê? Porque no fim, o que se trata esse negócio de calvinismo e arminianismo? É simples. O calvinismo, não é, ele dá ênfase à glória de Deus, e o arminianismo, no fim, dá ênfase à capacidade humana. Esse é o fato, não tem como negar, tá? Então eu, por exemplo, não me sinto no dever de debater com nenhum arminiano, porque eu subscrevo integralmente, não é, como expressão ou como explicação da fé ou da doutrina da salvação, os cânones de Dort. Para mim, foi resolvido lá, entendeu? Então eu não tenho nenhum tipo de obrigação de estar batendo boca com arminiano hoje. E eu até, nesse sentido, eu concordo com o professor Rangel, não é? Quando ele falou que nós calvinistas somos hereges. Por que eu estou dizendo isso? Porque é exatamente assim que calvinistas históricos entendem os arminianos. Então, nesse sentido, o professor Rangel, ele foi muito mais honesto, tá, e firme em suas convicções que muitos que se dizem calvinistas hoje, reformados hoje, até pastores eu digo, que gostam, em nome da política da boa vizinhança, ficar dizendo que o arminianismo, dentro do contexto das igrejas reformadas, não é uma heresia. É uma heresia, sim. O Sino de Dort condenou como heresia e ponto. Eu subscrevo aquilo, então vou manter justamente aquela mesma linguagem. É heresia, acabou. E o professor Rangel está certíssimo em entender o contrário. Entende a situação? Que nós é que somos os hereges. Porque essa é a realidade. Não tem esse negócio de todo mundo estar certo, não. Se eu estou certo, alguém vai estar errado. A realidade é essa. E vice-versa. Se os outros estão certos, o errado sou eu. É assim que funciona. Direto e reto. Então percebe que quanto mais eu penso nisso, né, mais eu observo que o debate é uma coisa inútil. Então é uma questão simples, cara. Você tem uma convicção, apresenta. É a mesma coisa. Para mim não faz sentido debater então com arminiano, porque para mim é uma questão resolvida. Tá? É uma questão resolvida. Certo? Ficar em cima do muro para mim é covardia. Então é uma questão resolvida. Eu entendo o arminianismo como sendo heresia. Ponto. Acabou. O arminiano firme vai entender o calvinismo como sendo heresia. Ponto. Eu não estou dizendo que ninguém é condenado por conta disso, não. Tá? Eu estou dizendo que a soteriologia deles é uma heresia. Eu não tenho o direito, por conta disso, de dizer A, B ou C é condenado. Como geralmente se faz no meio evangélico, né? Que é assim dividido, né?
Você tem evangélicos de um lado, então esses, ainda que rastejando, são salvos. E católicos do outro lado, que são condenados. Como muitos católicos também pensam dos evangélicos. É um bando de seita, um bando de herege. Vamos para o inferno, porque fora da igreja não há salvação. Da Santa Igreja Católica Romana não há salvação. Então, sabe, é um tipo de comportamento todo para mim. Então, eu não me sinto no direito. Eu não tenho o direito de apontar para ninguém e falar: você vai para o inferno, você vai para o céu, você vai para o inferno. Eu não posso fazer isso. Ninguém pode, só Deus. Certo? Então o que está sendo julgado aqui não é o que é defendido, são as teorias, não é? São as teologias, digamos assim. As doutrinas, os dogmas. Pronto, é isso que é heresia. Acabou. Certo? Então não faz sentido para mim debater com um arminiano, não faz sentido para mim debater, por exemplo, com um católico romano. Por quê? Porque tudo que tem a ver com as nossas diferenças já foi resolvido. Já foi resolvido na história. E adivinha só, não há ninguém, tá? Ninguém entre nós hoje que consiga trazer o argumento que derruba de uma vez, não é? Não tem como, cara. Porque tudo o que tem a ver com o básico da fé e que gerou debates no passado já foi resolvido. Né? Debates aconteceram para resolver esses problemas. Então não tem como voltar atrás. Não dá. Simplesmente isso. Por isso eu não debato. Não faz sentido para mim debater. Eu converso com o católico romano. Converso. Alguns questionam, perguntam, eu vou responder. Mas eu nunca tenho no meu coração que eu estou debatendo com alguém. Eu até respondo, mas eu não vou debater. E quando eu percebo que a pessoa ela quer puxar para esse lado do debate mesmo, eu nem respondo mais. É simples assim. Entendeu? Porque eu não tenho nenhuma obrigação. Eu não vou estar defendendo as igrejas reformadas fazendo isso. Eu não vou estar defendendo a glória de Cristo fazendo isso. Eu não vou estar defendendo a verdade fazendo isso. Eu já faço isso pregando e ensinando a verdade só. Mas debater, não. Eu não quero que o meu nome seja conhecido, o grande debatedor Ademir. Eita, Cortes, pastor de uma igreja não sei da onde, do Nordeste, humilha arminiano, humilha católico romano. Isso é para mim patético, tá? E não faz sentido. Então eu queria que os irmãos entendessem. Eu entendo que cada um é livre nesse sentido, né? Para gostar ou não de debates. Mas para mim, debate hoje é puro entretenimento e não defesa da verdade. E para mim, uma das provas disso, o que me motivou a fazer esse vídeo, foi esse debate que o professor Samuel teve com o Rangel. O professor Samuel, não é, eu estou mais próximo, digamos assim, por conta dos grupos, né, que fazemos parte do mesmo grupo, e eu sei que ele é um homem firme, não é, fiel, confessional. Inclusive, eu observei o que ele estava fazendo no debate. Ele estava argumentando de maneira exegética, realmente, e dando ênfase à teologia bíblica, enquanto o outro só citou versículos, não é? E muitas vezes tentou desqualificar o professor. Você percebe? Aí até uma mensagem para o professor Samuel também. Aqui eu respeito muito, já falei aqui umas 500 vezes. No final de tudo, tá? Num debate, o que vai contar? Não é a verdade. A verdade é o que menos importa no debate de hoje, eu digo. Infelizmente. O que vai contar é que qual debatedor, né, qual debatedor conseguiu se comunicar melhor. Quem tem uma retórica melhor, quem fala melhor, entende a situação? E quem consegue fazer, não é, lançar esses argumentos ad hominis aí. Tá? Quem consegue ficar lacrando em debate acaba saindo melhor pro povão. Porque é assim. É igual um debate político, cara. É a mesma coisa. Você está aqui focado em ensinar a verdade porque é o que importa. Só que para as pessoas que estão assistindo, se entretendo com o debate, é quem fala mais, é quem fala mais alto e é quem vai ficar com piadinha, não é? Com piadinha de português, com piadinha. Mas é assim que se escreve. Não, mas é assim que fala, não é? Não é I. Entende a situação? Esse aí, qualquer debatedor que vai ficar com esse tipo de coisa, tentando dominar pela emoção, vai ser visto para o público como sendo o vencedor. Aí quais são as conversas que tem dos que assistem esses debates, que se entretêm com isso? Você viu lá? O professor fulano humilhou o professor ciclano. O pastor fulano humilhou o pastor ciclano. Me digam, em que isso glorifica a Deus? No fim, a verdade não é exaltada, certo? É claro que tem pessoas sérias que estão acompanhando e estão entendendo, né? Isso aí é fato. Mas há certamente outros, talvez a maioria das pessoas que não tenham noção, não é, do que realmente importa e infelizmente acabem indo nessa onda.
emocional dos debates, tá? Então fica aqui a minha opinião sobre debates e o porquê que eu não debato, tá certo? Até para reforçar para quem faz parte do canal não ficar me cobrando por conta disso. E também eu quero parabenizar o professor Samuel, porque eu vi realmente o empenho dele em ensinar e apontar para a escritura, respeitando a teologia bíblica e não usando a exegese como um revólver sem balas, né? Como alguns tolos fazem, né? Não vou citar nomes de ninguém aqui não, mas alguns vivem citando o grego e hebraico, certo? Mas eles têm uma arma sem bala, sem munição. Tá? Não serve para nada. Ficam desconstruindo o texto bíblico, não é? E a cada vez que usam uma palavra grega, por exemplo, ficam buscando em léxicos, né, os vários sentidos dessa palavra. Cara, isso aí é blefe, sabe? Porque aquela palavra, embora tenha vários significados, ela tem um sentido próprio dentro do seu contexto. Ponto, meu amigo, acabou. E a galera que gosta de ficar, às vezes, usando o grego e hebraico para tudo, desconstrói o texto, na verdade, né? E quer... Eu vou usar o grego e hebraico nesse sentido, não para apontar para a mensagem como o professor Samuel muito bem fez, mas para demonstrar que eu tenho munição, meu amigo. E não tem não, é só um revólver sem balas, tá bom? Então assim, muito obrigado, pessoal, pela paciência, não é? Se gostaram desse vídeo, se vocês têm uma opinião contrária ou concordam, ou entenderam o que eu quero dizer, pelo menos entenderam, né? Mesmo que não concordem, mas entendem a minha posição, entendem por que eu não gosto de debates. Então deixa aí nos comentários, a opinião de vocês também é muito importante, tá bom? E é claro, conheça aqui o meu canal também, além de se inscrever nesse canal e compartilhar e recomendar para mais pessoas, por causa do conteúdo que tem aqui, né? Então várias playlists com aulas para você realmente se aprofundar em teologia reformada raiz, tá? Aqui é um canal raiz, não Nutelinha. Eu não fico com teologia da boa vizinhança, respeito às tradições, mas o foco realmente é dar ênfase à teologia reformada. Além desse canal, eu também tenho um canal na COS TV, tá bom? Tá o link aqui também. E estou começando agora no Rumble, tá? Então, acho que só tem 2 vídeos lá. Eu nem tô mexendo ali porque eu não tenho tempo. Vou tentar organizar a minha agenda, não é? E tentar começar a postar alguma coisa lá. Mas tá começando agora, então se puder se inscreve, tá bom? Para dar esse apoio, não é? E temos mais segurança de manter o nosso conteúdo, não é, sendo espalhado. Beleza? Muito obrigado, pessoal. Deus abençoe e até o próximo vídeo. 22 minutos aí de vídeo, hein? Aí eu pensei que ia ser um vídeo curto. Valeu.